Existe um segredo que une monges silenciosos, guerreiros antigos e reis que comandaram impérios. Eles não se tornaram lendas por serem perfeitos, nem por nunca sentirem desejo. Eles se tornaram lendas porque aprenderam a dominar o fogo interior. E esse fogo tem um nome: energia sexual. Enquanto a maioria dos homens vive correndo atrás de prazer, validação e estímulos vazios, esses poucos caminharam na direção oposta: silêncio, disciplina e domínio. Não por fraqueza, mas por força. Não por falta de desejo, mas por saber o que está por trás dele. Você foi condicionado a acreditar que expressar seu desejo a qualquer custo é liberdade. Mas e se isso for justamente o que está te mantendo fraco, ansioso e preso a um ciclo invisível de autossabotagem? E se o verdadeiro segredo da força masculina estiver não em usar o sexo, mas em silenciá-lo? Neste vídeo, você vai entender por que o silêncio diante do desejo é mais poderoso do que qualquer conquista externa. Vai descobrir o que realmente acontece com um homem que escolhe reter, calar e canalizar. E como esse caminho o transforma num ser que emana presença, propósito e poder. Se você está cansado de ser arrastado por impulsos, e quer descobrir o caminho que transforma o instinto em glória, a luxúria em presença, e o silêncio em poder, então prepare-se, porque o que vamos revelar aqui pode mudar para sempre a forma como você encara a sua energia e o seu destino. A mente de um homem comum é como um campo de batalha silencioso, mas constante. Vozes sussurram quando ninguém mais está por perto. Elas aparecem no fim do dia, quando o corpo está cansado, ou no meio da noite, quando o silêncio externo revela o caos interno. Vozes que dizem: só mais uma vez, você merece isso, ninguém precisa saber. São frases pequenas, mas carregadas de um poder invisível, porque foram programadas, desde cedo, para parecer suas. Essas vozes não surgiram do nada. Foram plantadas por imagens, por traumas, por repetições, por telas que brilham na madrugada, e por histórias que transformam o desejo em vício. O mundo moderno domesticou o homem como quem treina um animal, ensinando-o a correr atrás do prazer, como se isso fosse liberdade, quando na verdade é a prisão mais sutil de todas. E o resultado? Milhões de homens que não sabem mais o que é silêncio interior, homens que vivem em um estado constante de estímulo, de distração, de compulsão. Homens que perderam o domínio da própria vontade. E o mais perigoso, acham que isso é normal. Mas existe outro tipo de homem, um que não se contenta em ser escravo. Um que ouve essas vozes e escolhe o silêncio. Um que, em vez de buscar alívio imediato, busca significado. Esse homem não nasceu forte, ele se tornou forte, e o ponto de virada foi quando ele entendeu que não precisa responder a todo impulso, que existe poder em não reagir, que existe glória em calar o desejo. O ruído do desejo é real. Ele se manifesta no olhar que vagueia, na ansiedade que aperta o peito, na impaciência com o agora. Mas há algo mais poderoso do que esse ruído: o silêncio dos fortes. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de presença. Quando um homem entra no caminho da retenção seminal, ele está escolhendo a guerra, não contra o sexo, não contra o corpo, mas contra a escravidão interior. E essa é a mais difícil de todas as guerras, porque ela não deixa medalhas visíveis, nem aplausos do mundo. Ela te recompensa com outra coisa: clareza, força, propósito. No início esse silêncio parece desconfortável. A mente grita, o corpo se agita, os velhos hábitos tentam voltar. Mas é aí que o guerreiro nasce, não no momento em que vence a tentação, mas no momento em que permanece firme dentro dela. Cada dia de silêncio diante do desejo é como um martelo moldando a espada do seu caráter. Esse silêncio transforma. A energia que antes era desperdiçada começa a subir. A vitalidade aumenta. A voz muda. O olhar se intensifica. E o mundo sente isso. As mulheres sentem. Os homens percebem. Crianças olham com admiração. E os antigos, os sábios, os que já passaram por essa estrada, sorriem em silêncio. A retenção não é repressão. É alquimia. É pegar uma energia poderosa e redirecioná-la. Em vez de jogá-la fora, usá-la para construir, para criar, para curar. O homem que faz isso não precisa gritar sua força. Ela é sentida, é percebida. Ela está no andar, no olhar, na firmeza de quem sabe quem é. Essa é a diferença entre o homem que busca prazer e o homem que busca propósito. Um vive como um escravo disfarçado de livre. O outro caminha como um rei em silêncio. No final, o verdadeiro campo de batalha não é o quarto, a internet ou o corpo da mulher. É a própria mente. É ali que o ruído começa, e é ali que ele precisa acabar. O homem fraco cede ao ruído. O homem forte ouve, respira e cala. E nesse silêncio, nasce a lenda. A maioria dos homens encara a tentação como um inimigo externo,
como se ela surgisse do nada, pronta para destruir sua disciplina, sua energia e sua dignidade. Mas o homem desperto sabe que a tentação é, na verdade, um espelho. Ela não vem de fora, ela revela o que ainda está vivo por dentro. Ela expõe feridas mal cicatrizadas, desejos mal compreendidos e vazios que ainda não foram preenchidos com propósito. A tentação é uma professora disfarçada. Ela não grita lições em sua mente. Ela sussurra com perfume, com imagens, com memórias. E toda vez que ela aparece, ela está fazendo uma pergunta. Você ainda é escravo disso ou já aprendeu a se dominar? Esse é o ponto que a maioria não entende. A tentação não é um castigo, é um convite, um chamado à consciência. Ela é como o peso na academia, não está ali para te destruir, mas para te fortalecer. E quanto mais você cresce espiritualmente, mais sutis e sofisticadas se tornam as tentações. O que antes era carnal, passa a ser mental. O que antes era vício, se disfarça de amor. O que antes era luxúria, aparece agora como conexão. E se você não estiver atento, cai. Porque a tentação não vai embora só porque você decidiu mudar. Pelo contrário, quanto mais sério você fica, mais ela testa sua seriedade. Ela quer saber se sua disciplina é verdadeira ou apenas um desejo passageiro de ser diferente. Mas há uma chave, um segredo silencioso que poucos descobrem. Quanto mais você observa a tentação sem agir, mais ela se dissolve. Ela se alimenta do seu medo, da sua culpa, da sua pressa. Quando você respira e observa, você assume o controle. E o desejo, por mais forte que pareça, se revela frágil. Ele não tem poder próprio. O poder está na sua reação. Por isso o homem que evolui não foge da tentação. Ele a encara, não como inimiga, mas como um espelho sagrado. Ele entende que cada tentação vencida é um passo a mais na escada invisível do autodomínio, que cada impulso silenciado é uma pedra colocada no alicerce da sua realeza interior. Há algo misterioso nesse processo. Quando você começa a silenciar os desejos imediatos, outras coisas despertam. A intuição fica mais aguçada, os sonhos se tornam mais simbólicos, o olhar fica mais profundo. Você começa a perceber que existe um outro tipo de prazer, o da clareza, o da presença, o do poder silencioso que emana de um homem que não é mais governado pelo corpo. E então, um novo tipo de tentação surge, a tentação de se sentir superior, de olhar os outros com julgamento, de transformar sua vitória interior em ego espiritual. Mas esse também é um teste, e talvez o mais difícil, porque ele se veste de luz, mas carrega a mesma sombra. O orgulho. O verdadeiro guerreiro é humilde. Ele sabe que mesmo tendo vencido ontem, o campo de batalha se renova a cada amanhecer. Ele não se gaba de sua retenção, não se exibe por sua disciplina. Ele apenas vive em silêncio, deixando que sua energia fale por si, porque ele sabe que o inimigo mais perigoso não é o desejo, é o ego disfarçado de iluminação. E é por isso que a tentação nunca será eliminada. Ela estará sempre ali, como uma companheira oculta, testando sua integridade. E de certa forma, ela é necessária, porque sem ela, não há evolução. Sem ela, não há teste. E sem teste, não há glória. A tentação revela quem você realmente é quando ninguém está olhando. Quando tudo em você grita para ceder, e você escolhe permanecer firme. Nesse momento, você não é apenas um homem. Você é um templo em pé. Um guerreiro que, mesmo ferido, permanece de pé com a espada da consciência na mão. A tentação é a lâmina que afia o espírito. E o silêncio é a armadura que protege sua alma. Há forças neste mundo que não podem ser medidas com instrumentos, nem capturadas por palavras. Elas operam em silêncio, como o fogo sob a terra ou o vento no alto das montanhas. A retenção seminal é uma dessas forças. Não é apenas um ato de abstenção, é um ato de direção. Quando um homem retém, ele não está apenas guardando, ele está redirecionando. Ele está convertendo aquilo que, para muitos, é apenas prazer, em presença. A retenção não é um fim em si mesma. Ela é o início de um realinhamento interno. Um campo invisível começa a se formar em torno do homem que pratica essa arte. Algo em sua postura muda, seu olhar se aprofunda, suas palavras se tornam mais densas, mais lentas, mais certeiras. É como se sua alma tivesse voltado a habitar o corpo com mais intensidade. Esse poder é invisível aos olhos comuns, mas é sentido por todos. As mulheres não sabem explicar, mas se aproximam. Os homens não sabem por quê, mas respeitam. Crianças se sentem seguras perto dele. Animais obedecem seu comando com o olhar, porque a retenção não só muda o corpo, ela emana uma frequência diferente. Um campo que comunica força, sem precisar levantar a voz. A energia sexual é a mais poderosa que um homem carrega, é a fonte da vida. E quando não é desperdiçada, ela se transforma em força criadora, clareza mental e magnetismo espiritual.
O homem que retém por semanas já percebe mudanças. O que retém por meses começa a carregar um brilho nos olhos que nenhuma droga produz. E o que caminha anos nesse caminho torna-se outro ser. Ele não apenas vive, ele influencia o invisível. É por isso que as tradições antigas reverenciavam essa prática. Mestres, monges, guerreiros e xamãs sabiam que um homem que domina sua semente domina seu destino. Eles jejuavam, meditavam, treinavam o corpo, mas acima de tudo, aprendiam a conter. Não por repressão, mas por canalização. Eles sabiam que a energia vital, quando não é desperdiçada, sobe pela espinha, abre o coração, ilumina a mente. E não é coincidência que o mundo moderno tente ridicularizar essa prática, porque um homem que domina sua energia não é mais manipulável. Ele não precisa comprar o que vendem, ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não depende da validação externa, nem do conforto do vício. Ele é inteiro, e o sistema não lucra com homens inteiros. Esse poder invisível gera resistência, porque quando você começa a retê-lo, você confronta séculos de condicionamento. Sua mente vai querer sabotar, seu corpo vai pedir o velho alívio, os velhos hábitos vão gritar, mas algo em você, algo mais profundo, vai permanecer em pé, vai resistir. E com o tempo, esse algo se tornará sua nova identidade. Você vai começar a perceber que a retenção não te isola, ela te conecta. Você se torna mais presente nas conversas, mais atento ao ambiente, mais sensível ao que não é dito. Sua intuição se afia, você começa a sonhar mais claro, a perceber sinais, a sentir a energia das pessoas. O mundo se torna mais vivo, e você se torna mais consciente dentro dele. Mas com o poder, vem a responsabilidade, porque o homem que retém não pode mais viver como antes. Ele sente mais a dor dos outros, a mentira, a injustiça. Sua consciência se expande, e com ela, a necessidade de propósito. Ele não quer mais se esconder. Ele quer construir, ele quer servir, ele quer deixar um legado. O poder invisível da retenção é como uma espada espiritual, e como toda espada, ela pode ser usada para libertar ou para destruir. Se usada com ego, ela vira arrogância. Se usada com sabedoria, ela se torna luz. O verdadeiro guerreiro sabe disso. Ele carrega sua energia com reverência. Não se exibe, não impõe. Apenas caminha, e sua presença faz o resto. Porque quando a energia vital é contida com propósito, ela se transforma em uma força divina. E um homem que carrega o divino dentro de si, muda o mundo ao seu redor. O mundo moderno grita. Grita para vender, para chamar atenção, para compensar o vazio. E nessa avalanche de ruídos, o silêncio se torna a presença mais poderosa. O homem que domina sua energia aprende algo que os antigos já sabiam. O silêncio não é ausência de som, é presença em estado puro. E essa presença cria uma força magnética que não pode ser fingida. Quando um homem silencia não apenas a boca, mas também os impulsos, as comparações, os ruídos internos, algo começa a emergir em seu olhar. É como se ele enxergasse através das palavras, através das intenções, através das máscaras. Esse olhar é raro, não é sedutor, é revelador. Ele não busca atrair, ele revela o que está oculto. Esse olhar incomoda os que vivem na mentira, desarma os que jogam jogos de poder, e atrai os que buscam verdade, mesmo que inconscientemente. As mulheres sentem esse olhar antes mesmo de entenderem. Elas não sabem o motivo exato, mas há algo naquele homem, algo antigo, misterioso, como se ele carregasse dentro de si uma lembrança ancestral de autoridade silenciosa. É que o homem em retenção, quando aliado ao silêncio e à presença, se torna um espelho vivo. Ele não precisa se impor, ele apenas é, e esse ser vibra em outra frequência. Ele já não reage por carência, não busca aprovação, não se perde em conversas vazias. Ele fala pouco, mas cada palavra carrega peso, cada gesto parece medido, cada ausência de resposta é mais eloquente do que 1000 discursos. Mas esse silêncio não é apatia, ele é carregado de energia, um vulcão dormindo, um trovão contido, e quem está perto sente, porque o silêncio verdadeiro é ativo. Ele pulsa, ele comunica, ele atrai, e nesse espaço de presença, o homem passa a ter acesso a coisas que o barulho do mundo esconde: intuição aflorada, percepções sutis, sabedoria que não vem dos livros, mas da alma. Essa presença silenciosa é uma ameaça para os manipuladores, porque o homem que não reage não pode ser controlado, o homem que não busca não pode ser seduzido, o homem que não se justifica não pode ser envergonhado. Ele caminha por entre as sombras com a calma de quem já enfrentou seus próprios monstros e venceu. E aqui está o segredo que poucos compreendem. O olhar de um homem que pratica a retenção não é apenas profundo, ele é penetrante. Ele não seduz, ele revela, ele não finge interesse, ele lê.
Ele não se entrega fácil, mas quando o faz, é com verdade, porque ele aprendeu a reconhecer o falso, em si mesmo e nos outros. E isso muda tudo. Muda suas relações, muda a forma como ele entra em um ambiente, muda a maneira como ele é tratado, porque todos percebem, mesmo sem entender racionalmente, percebem que há algo diferente, e o que é diferente atrai, não por carência, mas por mistério. O homem que retém e silencia, cria ao redor de si um campo invisível de curiosidade, respeito e muitas vezes, reverência. Mas esse poder é perigoso para os despreparados, porque é fácil usar esse magnetismo para alimentar o ego, para jogar com os sentimentos alheios, para seduzir por vaidade. E todo homem que faz isso, cedo ou tarde, se perde, porque o silêncio sem propósito vira manipulação, o olhar sem pureza vira armadilha, e a presença sem direção vira culto ao próprio reflexo. Por isso, o verdadeiro guerreiro espiritual guarda seu silêncio como um tesouro. Ele sabe que seu olhar é uma lâmina, e por isso só o usa para curar, nunca para ferir. Ele caminha com humildade, mas não com timidez. Ele sabe o que carrega, e por isso não se apressa, nem se explica. Ele deixa que o mundo sinta sua presença, e tire suas próprias conclusões. Porque no fim, o silêncio é a linguagem dos que sabem, e o olhar, o portal dos que já viram o que não pode ser dito. E quando um homem une essas duas forças, silêncio e presença, ele não precisa mais ser ouvido para ser entendido. Ele se torna um sinal, um lembrete vivo de que a verdadeira força não precisa provar nada. Ela apenas é. O desejo é como um fogo. Quando descontrolado, consome tudo ao redor, queima a disciplina, derrete a clareza e transforma o homem em escravo. Mas quando compreendido, esse fogo se torna luz, ilumina os caminhos ocultos da alma, revelando o que está além da carne. A transmutação começa aqui, não negando o desejo, mas atravessando-o, permitindo que ele morra, para que algo maior possa nascer. O homem comum confunde desejo com vida. Acredita que sentir vontade é sinal de liberdade, mas o iniciado percebe o oposto. Ele vê que quanto mais deseja, menos é dono de si. Seu humor muda com a ausência, sua paz depende da posse, sua força vacila diante de uma imagem. E ele percebe, o desejo não é liberdade, é prisão disfarçada de prazer. É nesse ponto que começa a verdadeira jornada, o momento em que o homem olha para dentro e diz, chega, não com raiva, nem com nojo, mas com entendimento. Ele reconhece que o desejo, quando conduzido pelo ego, é um veneno lento. Ele não precisa mais seguir esse impulso. Ele pode permanecer, respirar, observar, e ao fazer isso, algo começa a mudar. O corpo grita, a mente protesta, os sonhos se agitam, mas o espírito silencioso começa a emergir. E aos poucos, aquilo que antes era ansiedade vira presença, aquilo que era impulso vira intenção, aquilo que era necessidade vira visão. Porque quando o homem mata o desejo superficial, ele abre espaço para enxergar o invisível. A visão espiritual não nasce nos olhos, nasce no sacrifício. Cada vez que você diz não à velha programação, está dizendo sim a uma nova percepção, está dizendo sim a uma força que antes estava adormecida, uma força que não busca prazer, mas verdade, que não quer conquistar corpos, mas realidades. E é aqui que a maioria desiste, porque poucos suportam o vazio entre a morte do desejo e o nascimento da visão. Nesse espaço, tudo parece escuro. A mente tenta te convencer de que você está perdendo, que está ficando para trás, que está se afastando do mundo. E em parte está mesmo, mas é justamente nesse afastamento que nasce a verdadeira clareza. Porque o mundo alimenta o desejo, estimula, provoca, vicia. Ele precisa disso para funcionar. Mas a visão, ela não se compra, ela não se exibe. Ela se conquista no silêncio, no autoenfrentamento, na solidão do guerreiro que escolheu ver além da ilusão. E esse homem, quando emerge, não é mais o mesmo. Ele não reage aos convites do mundo como antes. Não se deslumbra com curvas, nem com promessas vazias. Ele olha além, vê a energia, vê a verdade por trás do sorriso, vê a dor escondida na vaidade. Ele aprendeu a ver, e por isso, já não deseja o que desejava. Mas atenção, isso não é repressão, é libertação. Não é que o homem se torne frio ou indiferente. Ao contrário, ele sente mais, ama mais profundamente, se conecta de verdade, mas agora com consciência. Ele não precisa mais possuir para se preencher. Ele aprendeu a irradiar, e sua presença se torna suficiente. É nesse ponto que o sexo, quando acontecer, já não será mais uma fuga, mas uma expressão. Não será compulsão, mas oferenda. Não será busca por prazer, mas manifestação de união. Porque agora, o homem não está mais cego. Ele vê, e porque vê, escolhe, e porque escolhe, permanece livre. A morte do desejo é dolorosa, porque mata o ego, mas é também o nascimento da visão.
porque revela o espírito, e o homem que passa por esse portal nunca mais volta ao mesmo. Ele pode até viver no mundo, mas o mundo já não vive dentro dele. Esse é o segredo que os mestres antigos protegiam. O caminho do guerreiro não é matar o desejo por ódio, mas por amor à verdade. Não é negar o instinto, mas elevá-lo à consciência. E quando isso acontece, quando o fogo se torna luz, o homem não apenas caminha, ele guia. Há reis que governam impérios, mas não governam o próprio apetite. Há homens aclamados por multidões, mas que não suportam uma noite a sós com seus próprios pensamentos. São senhores do mundo exterior, mas escravos do mundo interno, e é por isso que, no caminho do autodomínio, o verdadeiro trono não está sobre o mundo, está dentro do peito. O guerreiro que reina sobre si mesmo não precisa de coroa. Sua autoridade não vem do aplauso, mas da renúncia. Ele não conquista terras, mas territórios da alma. E sua espada não é de ferro, é feita de silêncio, presença e escolha consciente. Cada dia é uma batalha, e cada impulso vencido, uma vitória invisível. Esse homem não precisa provar sua força. Ele já a conhece. Não se exalta, porque já venceu a si mesmo. E o que mais há para vencer, depois disso? Quando o homem entra no caminho da retenção, ele percebe que o primeiro campo de batalha não está fora, mas dentro. Ele luta contra seus hábitos, contra vozes antigas, contra a carência enraizada em séculos de condicionamento. E a cada noite em que ele escolhe a disciplina ao invés da fuga, ele acende uma chama em seu trono interior. O mundo tentará ridicularizá-lo, chamá-lo de tolo, de rígido, de obcecado. Porque o homem que reina sobre si mesmo revela a fraqueza dos que ainda são governados pelos próprios desejos. Ele se torna incômodo, não porque julga, mas porque desperta. Sua simples existência é um lembrete de que outra vida é possível, uma vida sem servidão interior, uma vida com propósito, presença e direção. Esse guerreiro aprendeu a esperar. Ele entende que pressa é sinal de ansiedade, e ansiedade é sinal de desgoverno. Ele não se lança em qualquer oportunidade, nem se curva diante de promessas brilhantes. Ele observa, ele sente, e quando age, o faz com precisão, porque seu trono é firme, e sua espada, afiada. Mas esse reinado não é sem dor. Reinar sobre si mesmo exige sacrifício diário, exige abrir mão do prazer momentâneo em nome de um poder que ainda não se manifestou. Exige caminhar muitas vezes sozinho, porque poucos entendem esse caminho. Mas esse é o preço da verdadeira soberania. O homem que reina sobre si mesmo se torna senhor de seus pensamentos. Ele escolhe o que pensa, o que alimenta e o que descarta. Ele sabe que a mente é como um cavalo selvagem. Se não for treinada, ela o arrasta para o abismo. Mas se for guiada, pode levá-lo a reinos desconhecidos. Ele também governa suas emoções. Não as nega, mas também não se rende. Ele sente a raiva, mas não age com ela. Sente o medo, mas não recua. Sente o desejo, mas o observa como quem observa um animal selvagem. Com respeito, mas com firmeza. Ele sabe que tudo pode ser transformado, se for trazido à luz. E principalmente, ele reina sobre sua energia. Ele a economiza, a canaliza, a honra. Porque ele já compreendeu que energia desperdiçada é tempo perdido. E tempo perdido é missão atrasada. Ele se torna um guardião do que há de mais precioso em si, sua potência vital. E ao protegê-la, ele se transforma. Sua presença muda, sua fala muda, sua vida muda. Ele não corre atrás, ele atrai, não por magia, mas por frequência. Ele vibra em outra sintonia, e tudo que não está alinhado com essa nova vibração, simplesmente se afasta. Esse homem não é perfeito, mas é íntegro. Ele cai, mas levanta. Ele falha, mas aprende. Ele não busca dominar os outros, apenas a si mesmo, porque ele já entendeu que um homem que não reina sobre si, será inevitavelmente governado por outros. E aqui está o segredo que tantos esquecem. Reinar sobre si mesmo é o maior ato de amor que um homem pode oferecer ao mundo, porque um homem assim se torna referência, se torna farol, se torna rei, não de outros homens, mas de seu próprio destino. A maioria dos homens quer ser lembrada, quer deixar um nome, uma marca, um legado. Mas poucos percebem onde começa o caminho da lenda. Eles olham para fora, para os palcos, para os feitos públicos, para os símbolos de glória. Mas a verdade é brutal e simples. As lendas não nascem no barulho, nascem no silêncio. O silêncio é o útero da transformação. É ali, longe dos olhos do mundo, que o verdadeiro guerreiro se forma. Ele treina quando ninguém vê. Ele cai sem plateia. Ele chora sem consolo. E é nesse lugar secreto, sem aplausos nem testemunhas, que ele forja a si mesmo, porque o homem que suporta o silêncio, suporta qualquer coisa. O guerreiro que busca o autodomínio sabe disso. Ele não precisa de reconhecimento, porque sua jornada não é para os outros, é para si mesmo. E quanto
quanto mais ele silencia o mundo exterior, mais ele ouve a voz interior, uma voz que não grita, mas sussurra, que não exige, mais guia, que não impõe, mas revela. Nesse silêncio, o homem começa a enxergar suas batalhas mais sutis. Ele percebe que seus maiores inimigos não estão fora, estão dentro. A insegurança disfarçada de desejo, o medo travestido de ambição, a carência que se esconde sob máscaras de poder. E ele enfrenta tudo isso, sem plateia, porque a lenda nasce quando o homem para de reagir ao mundo e começa a governar seu mundo interior. Ele observa suas emoções, como um rei observa o reino, sem pressa, sem julgamento, mas com autoridade. Ele entende que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo, em silêncio. E nesse processo, algo sagrado acontece. O silêncio se torna presença. Uma presença tão forte que altera a atmosfera. Quando ele entra num ambiente, os outros sentem. Não sabem explicar, mas sentem. Porque sua energia não grita, não seduz, não impõe. Ela apenas é, e isso basta. O homem que aprende a permanecer em silêncio também aprende a falar com poder. Suas palavras são poucas, mas carregadas, porque não vêm da ansiedade, nem da necessidade de agradar. Vêm da essência. E a essência não precisa de muito para ser ouvida. Bastam algumas palavras, e o mundo silencia. Esse homem não é perfeito, não é inabalável, mas é real. Ele já morreu e renasceu 1000 vezes em seus próprios desertos. Já enfrentou demônios que muitos sequer sabem nomear. E por isso, sua calma é perigosa, sua serenidade é força, seu olhar é lâmina, porque ele carrega dentro de si uma guerra vencida. A lenda não precisa se provar, porque ela já passou pelas provas. E agora caminha entre os homens como quem carrega um segredo. O segredo de ter vencido o próprio inferno e voltado inteiro. E é por isso que tantos se aproximam dele, sem saber por quê. Sentem que ali há algo diferente. Não é beleza, não é fama, é algo mais profundo, é magnetismo, é autoridade espiritual, é a aura de quem andou com o silêncio e voltou com visão. O mundo precisa desses homens, homens que não se vendem, que não se explicam, que não se dobram, homens que escolheram o caminho estreito da disciplina, do celibato, da transmutação. Homens que entenderam que o desejo, quando elevado, se torna propósito, e que o prazer, quando sublimado, vira poder. Mas esse caminho exige coragem. Coragem para silenciar, para esperar, para andar sozinho. Coragem para não reagir, para não ceder, para permanecer. Porque é na permanência que o fogo vira luz. E é nessa luz que a lenda nasce. Se você chegou até aqui, saiba, a jornada não termina. Ela apenas começa no silêncio. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, silencie, sinta, e então, haja. Inscreva-se no canal O Buscador, porque aqui nós não seguimos o fluxo, nós voltamos à fonte. Deixe seu comentário dizendo: o silêncio é minha força. Assim, saberemos que você está entre os que despertaram. E compartilhe esse vídeo com outro guerreiro que precisa lembrar quem ele é. Nos vemos no próximo vídeo.